Bom, vamos lá então. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer exatamente assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e vá à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Até aí nós lemos do versículo 1 ao versículo 10 de Josué, no capítulo de número 1. Bom, eu não sei quem sabe, eu não sei quem está por dentro, quem tem estas informações, quem tem conhecimento sobre estes fatos, mas fato é que tem acontecido já há algumas semanas, já há alguns dias, um grande conflito entre o Estado Democrático de Israel e a mídia tem chamado de palestinos, mas na verdade não é. É sim o grupo terrorista Hamas, ok? Então, aliás, não só o grupo terrorista Hamas, mas também um grupo terrorista, um novo grupo terrorista, que já há algum tempo vem tomando espaço naquela região, que é o grupo terrorista conhecido como Jihad Islâmica, ok? Então, tem acontecido um conflito entre Israel e os terroristas do Hamas e os terroristas do grupo conhecido como Jihad Islâmica. Então, os conflitos têm se intensificado nos últimos dias, enfim, tem sido um momento muito desafiador. E uma das imagens que mais chamaram a minha atenção nas últimas semanas foi o escudo antimíssel de Israel. Essas imagens estão na internet. Eu vou deixar salvo, inclusive, neste vídeo, no vídeo que vai para o YouTube, no resumo da célula, eu vou deixar gravado os arrobas de professores, de estudiosos, que explicam muito bem o que acontece naquela região. E ali você vai encontrar, inclusive, as imagens deste escudo que Israel possui para que mísseis não os atinjam. O que eles chamam de escudo, não é uma cúpula, né, como a gente logo é levado a imaginar, mas é sim uma estrutura que abate os mísseis enquanto eles ainda estão no ar. Então, é uma estrutura que abate os mísseis que vão vindo na direção de Israel, ok? Então, eles têm este poder, esta possibilidade de abater, de destruir estes mísseis antes que os mísseis os atinjam, né? Ou atinja o território de Israel, ok? Se você quiser saber mais sobre esse conflito, eu reservei, eu recortei algumas entrevistas de alguns especialistas
lá no meu canal no YouTube, Pastor Rafa, tudo junto, Rafa com R-A-P-H-A, e você tem as possibilidades de ali, tem a possibilidade de ali assistir aos vídeos e se informar um pouco mais sobre o que acontece ali naquela região. Perfeito, ok. Aí está, não é? Existem imagens nesses últimos dias, houveram muitas gravações feitas à noite, então existem imagens que são extraordinárias, dos mísseis vindo, e a estrutura a estrutura também de mísseis, a estrutura balística, a estrutura de guerra de Israel, destruindo, atacando esses mísseis que vão vindo na direção de Israel. E essa imagem ficou muito na minha cabeça, porque nós estamos falando de Israel. Israel é o local, o território que Deus escolheu. Aquele povo é o povo escolhido por Deus para ser luz entre as nações, para poder ser canal de luz para toda a humanidade. Jesus vai dizer, inclusive, que a salvação vem dos judeus. Jesus, judeu que era, não é? Bom, o fato é, ali naquele território, aquele território tão visado, aquele território, olha, onde há tanta guerra, tanto interesse internacional para que seja dominado, né? Porque dominar Israel não é simplesmente dominar um território, dominar Israel é dominar aqueles que são, ou dominar o território e aqueles que são a menina dos olhos de Deus, né? O povo de Deus, não é? Você se assentar ali, é você se estruturar ali, é você dominar aquela região que é uma região escolhida por Deus. Então, há uma série de interesses, há uma série de conflitos, enfim. Mas fato é, ali naquele local, ou a partir daquele local, nós temos as 3 maiores religiões do mundo. Nós temos as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que acreditam em um único Deus. Aliás, esta ideia de monoteísmo também foi institucionalizado, também foi apresentado à humanidade, esta ideia, esta percepção de que há um único Deus, ela também é uma iniciativa de Israel, né, para a humanidade. Né? É a partir da história de Deus com Israel que esta ideia de haver um único só Deus é propagada, é levada para toda a humanidade, porque até então, antes daquele encontro, antes de tudo que aconteceu ali no Sinai, antes disso tudo era comum, era normal que as nações, aquelas nações que haviam naquela época fossem politeístas, elas acreditassem em mais de um Deus, né? Ou em vários deuses. Mas fato é, as 3 maiores religiões do mundo têm origem ali. Você tem o islamismo, o cristianismo e o judaísmo estabelecido naquela região. É uma região de muita fé que recebe peregrinos das mais diferentes religiões todos os anos. Há um espaço ali onde praticamente 24 horas por dia orações são feitas. É uma região que transpira fé, é uma região que exala fé, é uma região olha, é uma região em que a fé está em tudo que se faz, em tudo que se vive. Cada pedra, cada local ali tem uma história de fé, uma história de superação, uma história de experiência com Deus, não é? Você tem uma região que é uma região de muita fé. Muita fé. Muita fé. É uma região onde a fé impera. É uma região onde se crê e se crê muito. Às vezes de diferentes formas, mas se crê e se crê muito. Então, aquele ambiente, aquele território, aquela estrutura é uma estrutura, um território, é um ambiente de fé. Agora, o que me chamou a atenção? E o que tem a ver esse escudo antiaéreo de Israel, esse escudo que protege Israel e o seu território dos ataques do Hamas e Josué e essa região de muita fé. O que me chama a atenção é que mesmo a fé tendo raízes fortes ali naquele local,
mesmo aquele local respirando tanta fé, mesmo aquele local sendo berço da fé para a humanidade, o pai da fé, Abraão, não é? É a raiz, tanto para cristianismo, quanto para islamismo, quanto para judaísmo, não é? E é conhecido como pai da fé. Os heróis da fé descritos em Hebreus, no capítulo 11, viveram basicamente naquela região, não é? Apesar de tanta fé, de tanta crença, de tanta oração, eles não deixam de fazer a parte deles. E isso chamou muito a minha atenção esta semana. Porque eles poderiam, por exemplo, ao invés de estudar, ao invés de buscar conhecimento, desenvolver tecnologias, comprar tecnologias para se proteger, eles poderiam, por exemplo, simplesmente orar. Eles poderiam simplesmente crer. Eles poderiam simplesmente fazer uma guerra espiritual, guerrear espiritualmente. Poderiam? Poderiam. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo crendo muito, eles não deixam, sob hipótese alguma, de fazer e fazer muito bem a sua parte. E esse é o diálogo de Deus com Josué. Deus vai dizer para Josué: Josué, Moisés morreu. O líder, a referência, aquele que falava com Deus face a face, aquele que pautou tudo o que foi vivido antes e o que deveria ser vivido a partir deles, daquele momento da história. Um homem que tinha uma relação de intimidade com Deus inigualável. Moisés morreu, Josué. Então agora, Josué, você vá. Então agora você seja forte. Então agora você seja corajoso. Então agora você vá adiante. Então agora você avance. Então agora você avance. Então agora você continue, então agora você prossiga, então agora você faça muito bem a sua parte, porque você fazendo muito bem a sua parte, pode ficar tranquilo, Josué, eu farei a minha parte. Eu te abençoarei, Josué, mas ande, corra, faça, avance, faça muito bem a sua parte, faça muito bem a sua parte. Faça o melhor que você puder, Josué, e eu farei o meu melhor. Eu farei o extraordinário, eu farei o milagre, eu farei coisas inimagináveis, mas você precisa fazer o seu melhor. Mas você precisa pagar o seu preço. Mas você tem que caminhar junto comigo nessa. Tem que caminhar junto comigo nessa. É nessa toada, Josué, que as coisas desenrolam. É nessa toada que as coisas acontecem. Você caminha comigo, Josué. Caminha na direção, na linha que eu te dei, no trilho que eu apresentei a você, e eu faço o extraordinário. Este é o grande lance. Mesmo havendo muita fé naquele lugar, mesmo havendo naquele lugar a raiz da fé, mesmo havendo histórias extraordinárias, mesmo havendo milagres, mesmo havendo comunhão, mesmo havendo relacionamento com Deus, eles não deixaram de fazer a sua parte e de fazer muito bem feita a sua parte. Não é simplesmente fazer a sua parte, mas fazer a sua parte muito bem feita. Fazer a sua parte de maneira excelente. Fazer a sua parte de maneira excelente. De fazer o melhor. Então, a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada de de ruas ou de caminhos paralelos. É o extraordinário confiando, crendo que ele fará o extraordinário e eu aqui ao lado dele fazendo o meu melhor. O meu melhor. É extraordinário isso. Josué, seja forte.
Josué, seja corajoso. Josué, faça aquilo que eu disser para você fazer. E eu farei o extraordinário na sua direção. Josué, avance. Josué, seja forte, seja corajoso. Não te mandei eu, Josué. Seja forte, seja corajoso. Você vai fazer este povo herdar a terra da promessa. Talvez você não tenha a intimidade que Moisés teve comigo. Certamente você não terá as mesmas histórias e experiências que Moisés teve comigo. Mas fato é você que vai fazer este povo herdar a terra, é você que vai entrar na terra. Então, eu quero dizer para você, faça o seu melhor, faça o seu melhor, faça o seu melhor. Vou falar de novo, faça o seu melhor, avance, ande, estude, pague um preço, faça o seu melhor, que Deus vai fazer o extraordinário na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Mas não negligencie a sua parte. Não negligencie a sua parte. Não negligencie aquilo que você deve fazer e que só você deve fazer. Avance. Avance. Corra. Pague o preço. E Deus fará o extraordinário na sua vida, na sua casa e na sua família. Faz a tua parte. Seja excelente na tua parte. E Deus vai fazer o extraordinário. Eles poderiam ficar ali, orando, clamando. Deus, não deixa esse míssil cair na minha cabeça. Deus, não deixa esse míssil cair na minha cabeça. Deus, me livra do míssil. Me livra do tiro. Me livra da bomba. Mas eles não só fazem isso, como agem. Eles não só fazem isso, como estudam. Eles não só fazem isso, como pagam o preço que precisa ser pago. Então, faça o seu melhor. Faça o seu melhor e confie que Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que não há capacidade em você para fazer. Aquilo que não há capacidade em você para realizar. Deus fará. Por quê? Porque o extraordinário cabe a Ele. O extraordinário cabe a Ele. O ordinário é conosco, mas o extraordinário é com Ele. Então, uma das coisas que o conflito entre Israel e os grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica podem nos ensinar, ou pode nos ensinar, como também no capítulo de número 1 do livro de Josué, é que nós devemos fazer com excelência a nossa parte, e Deus fará, como só Ele sabe fazer, o extraordinário na nossa direção e na nossa história. Amém? Eu quero dizer a você do YouTube, que Deus te abençoe, que você possa curtir, comentar, compartilhar este conteúdo, e se você quiser e se você desejar, me mande aí uma mensagem que eu envio para você o link desta célula na próxima quarta-feira. A célula não é só isso, mas também é isso, também é este recorte que você está acompanhando agora. Mas você pode estar conosco. E se você não puder estar conosco, que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você pegue este link e leve aí, e encaminhe aí para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.